Kono podoki asuto okite iro anata ni ohayou gozaimasu. Pronto, agora eu descobri minha introdução. Vai ser a mesma coisa que eu falava antes, só que em japonês, com o pior sotaque existente na face da Terra. Enfim, hoje eu vou estar falando sobre um assunto que tá unfinished na minha mente. Eu tava começando a gravar sobre ele, mas começou a chover. E eu podia ter continuado de onde eu já tinha falado, tá? Eu tinha falado 1 minuto mais ou menos. Só que a vibe tá diferente agora, então, enfim, vou gravar desde o começo. Hoje eu vou falar sobre criatividade e tentar trazer algumas reflexões sobre isso. Bom, basicamente eu tive um tempo livre para poder gravar bastante podcast, tipo umas 4 horas. E eu pensei, caraca, eu vou ter 4 horas para gravar podcast, vou fazer um monte de coisa. E aconteceu que eu sentei na mesa para gravar e não surgiu nenhuma ideia. Ou seja, eu tive a oportunidade, mas não tive a vontade. As ideias simplesmente pararam de aparecer, tipo, sumiu. Eu até gravei um podcast falando sobre comunidades, mas ficou muito ruim aquele podcast, eu nem vou postar. Mas tipo, só aquele. Depois eu fui tentar fazer alguns outros e não tava na vibe, sabe? Eu tenho ideias, etc, que eu sempre vou anotando, só que as ideias dependem da vibe. A vibe, né? Tá parecendo muito aquelas pessoas de as energias e vibrações. Mas enfim, depende muito da vibe quando eu tô falando algum assunto. E se eu vejo que a vibe não tá legal, eu não vou falar sobre esse assunto, porque senão eu vou ficar um cara meio infeliz e não vou ganhar nada com isso, né? Se pelo menos eu tivesse 10 milhões de inscritos e vendesse minha alma pra falar coisas que eu não tô interessado, pelo menos eu tinha dado pra pagar a conta no fim do mês, né? Mas isso aqui não me dá nenhum dinheiro, então eu vou falar só quando tiver realmente com vontade. E, enfim, isso me levou a uma reflexão sobre processo criativo. Qual que é o processo que uma pessoa tem para começar a surgir ideias? No meu caso, eu tô vendo algum filme, alguma coisa, algum vídeo, estudando alguma coisa e do nada eu penso, isso aqui dá pra usar em alguma coisa. Aí fica na minha mente, só que às vezes eu esqueço. Não é que eu esqueço, corre esse risco, e eu não quero correr esse risco de perder uma boa ideia. Então eu vou lá e anoto em um papel. Ou bloco de notas, etc. Doesn't matter. Então o processo criativo, eu acho que varia muito de pessoa para pessoa. Como eu já falei, no meu caso eu tô sentado e do nada vai surgindo as ideias, e daí eu anoto elas para não esquecer. Não é para não esquecer, é para caso corra o risco de esquecer, né? Porque senão dá a impressão que eu não tenho memória, parece que eu não consigo segurar uma informação na minha mente, né? Daí teria Alzheimer. Então, é isso. E tem outras pessoas que acho que têm uma criatividade mais metódica. Tipo, elas devem sentar e falar, não, agora eu vou produzir, e vão lá e fazem isso. Eu, pra ser sincero, tenho um pouco de inveja dessas pessoas, porque eu sou muito flexível. Eu não consigo fazer algo várias vezes por bastante tempo. Tipo, fazer algo repetido várias vezes, todo dia, no caso. Eu até faço, mas... E às vezes, as coisas que eu fiz, assim, no final, o resultado foi muito bom. Então eu não consigo entender. E agora acabou de me levar a uma outra reflexão, que é... Cara, tu tem que saber se conhecer. Acho que essa é a maior arma que existe. Não arma de matar alguém, né? Se bem que se tu se conhece, também pode matar alguém, né? Não precisa se conhecer, mas... Enfim, foda-se. Irrelevante o que eu falei agora. Se tu se conhece bem, tu basicamente sabe como tu funciona e tu vai conseguir extrair 100% de ti mesmo. Só que se tu não se conhece, como é que tu vai extrair algo que tu não sabe o chão? Vamos supor que tu quer, sei lá, minerar um minério. Que minério? Não sei. E que chão que tal esse minério? Não sei também. Então como é que tu vai conseguir extrair o que tu quer, sendo que tu nem sabe o que tu quer e tu nem sabe o que tu é? Então, isso fiquei pensando também. Então é importante esse processo. Daí alguém deve se perguntar, tá, e como é que eu faço pra me conhecer? Boa pergunta, cara. Se eu soubesse, eu provavelmente só falaria isso por 10 milhões de reais, porque é algo muito valioso. E toda informação valiosa, ela é meio escondida porque, sei lá, as pessoas ficam, não vou compartilhar aqui, vou ficar só eu me aproveitando dela. Ou porque ela pode simplesmente ganhar dinheiro com isso, então não vale a pena ela falar de graça. Ou também, às vezes, a informação é muito importante, então bastante gente fala sobre, e nesse meio, bastante gente começa a fazer misdesinformation. Misdesinformation, não sei se era essa palavra correta. Enfim, começa a confundir.
criando informações falsas. Então, às vezes tu pensa em algum assunto e tu pensa o que a maioria acha do assunto. No caso, algum assunto que tu não se aprofundou. Mas quando tu se aprofunda, tu pensa, caraca, isso não tem nada a ver. Um exemplo que vem na minha mente agora é hacker. Tu fala, o que é um hacker? A pessoa pensa, meu Deus, um cara de capuz na casa dele, no escuro, digitando um monte de coisa com umas letrinhas verdes, tá ligado? Então, aí quando tu começa a estudar realmente, tu percebe que é diferente. Então, isso para várias áreas. Ou seja, eu perdi a minha linha de raciocínio agora, mas eu vou continuar falando. Enfim, eu também comecei a pensar o inferno que deve ser tu trabalhar usando tua criatividade. Tipo, vamos supor que tua fonte de renda principal é fazer música. Caralho, velho, eu acho que eu iria surtar. Primeiro que tu tem que sempre fazer uma música boa. Então tu vai estar sempre se cobrando. E às vezes as pessoas podem não gostar, etc. E tipo assim, elas têm que gostar porque se elas não gostarem, ninguém vai escutar a tua música e ninguém vai nos teus shows. Só que tu não pode fazer pensando no que eles vão gostar, porque senão tu vai ser infeliz. Então tu tem que fazer as músicas que tu gosta. Só que tá, pra tu fazer as músicas que tu gosta, tu tem que ter as ideias que tu acha interessante, falar, mensagem, não sei qual que é o teu estilo de música, né? Ou às vezes tu quer só ser um funkeiro e quer passar a mensagem de fazer sexo, né? Que é o que o ser humano medíocre gosta de fazer. Então, tu começa a... Caralho, perdi a porra do meu raciocínio de novo, que merda. Ai, como é difícil falar sozinho, né? Falar pra um microfone. Enfim, a pessoa passa os ideais dela através da música, nesse exemplo. Só que é o seguinte, cara, se ela não conseguir passar, se não vir nenhum ideal que ela quer passar, o que ela faz, cara? A pessoa, se eu fosse essa pessoa, talvez eu surtaria. Tipo, porra, velho, eu tenho que criar uma ideia, caralho, como é que eu vou fazer essa ideia agora? Entende? Porque tu tá dependendo da tua criatividade. No meu caso, nos meus podcasts, se não vir ideia, beleza, outro dia eu faço, né? Porque isso aqui não é minha renda. Agora, se fosse, talvez ficaria, caralho, velho, eu tenho que produzir hoje, não tá vindo nenhuma ideia. O que eu faço? Algumas pessoas podem ficar loucas com isso, tipo, meu Deus, que merda. Porém, eu acho que eu percebi a solução. Qual é a solução? Foi o que eu falei antes, é saber se conhecer. Então, se tu se conhece, tu já sabe como se extrair 100% e, consequentemente, tu sabe como funciona o teu processo criativo. Então, nada mais é do que saber se conhecer, né? Caralho, acabei de chegar na resposta aqui em 7 minutos de áudio e agora já dá pra acabar. Então, eu vou falar mais algumas outras coisas que não tem relação com isso. Eu percebi que meus podcasts estão meio curtos, de 10 minutos. Tem algumas exceções aí que ficam mais longos. E eu não sei se é bom de escutar, né? Porque eu acho que o legal de podcast é, sei lá, tu botar no ouvido e tu fazer alguma coisa, né? Aí como é que tu vai fazer alguma coisa se o negócio acaba em 10 minutos? Então eu vou começar a fazer podcasts mais longos. E vão ter vários assuntos dentro de um. Porque o que eu tento fazer é separar cada podcast em um assunto. Então eu vou começar a botar mais assuntos dentro de um para fazer um podcast mais longo, tipo 40 minutos, 30 por aí, que aí é um tempo mais razoável, né? E enfim, eu também vou melhorar com podcast. Cara, os podcasts que eu faço, quando eu posto, eu fico, caralho, tá horroroso. Aquele que eu fiz que eu tava com o emoji, acho que não lembro que episódio era, o que eu tava, que a thumb é um emoji com raiva. Só fiquei xingando, mas tipo, aquilo lá, sei lá, desnecessário e tal. Aquilo lá pra mim foi mais um desabafo. E eu também percebi que as pessoas se importam muito com coisas que não devem ser importadas. Tipo assim, quando tu tá com raiva, tu tá tendo uns pensamentos de raiva e tu quer que eles acabem, né? Tu quer que essa raiva se elimine. Aí o que tu pode fazer? Tu pode, sei lá, mandar a pessoa tomar no cu, tu pode matar ela, ou tu pode simplesmente gravar um podcast e usar isso como se expressar. E foi o que eu fiz. Só que se eu fizesse aquele podcast com a intenção de não postar, não ia ficar a mesma coisa. Porque eu ia pensar, ninguém vai ver, então. Não sei, nem precisa fazer então. E eu ia ficar com aquela raiva. Porém, depois que eu fiz aquele lá, eu comecei a ficar mais solto. Agora eu tô mais calmo, mais resiliente. E sinceramente, agora pra eu ser irritado de novo, eu ia falar que pra eu ser irritado de novo só algo muito difícil, mas eu literalmente fui irritado ontem. E eu vou falar no próximo podcast, que é
Isso é o bom da vida, né? Reclamar. Aliás, falando em reclamar, eu quero ser um cara bem hipócrita também. Porque quando um cara é hipócrita, as pessoas... Ah, esse cara é hipócrita. Aí tu enche o saco das pessoas. E também quando tu é hipócrita, tu tem mais visão de mundo, né? Porque, tipo assim, o que é a definição de hipócrita? Primeiro que eu já não sei porque a maioria usa pra algo diferente. Eu vou usar como cobrar algo das pessoas o que tu não faz. Então, por exemplo, um cara gordo cobrar um cara gordo que não faz esportes, cobrar um cara que faz esportes, cobrar um cara pra fazer esportes, entendeu? Ele tá cobrando algo, que é o cara fazer esporte, só que ele também não faz. Isso é ser hipócrita. Aí vem um julgamento, isso é ruim ou bom? Na minha opinião, não tô nem aí. Só que o interessante é que alguém vê isso e pensa, ele tá falando isso, mas ele não faz também. Aí a pessoa fica brava. É legal. Às vezes é bom irritar as pessoas que levam coisas simples a sério demais. E enfim, foi isso. Por esse podcast é isso. Espero que eu tenha trazido alguma reflexão. Ficou curto, mas como eu falei, os próximos vão ser mais longos. E é isso aí. Valeu.